não é preciso fazer um grande estudo para descobrir que todos estamos envolvidos no grande conflito. Mas quando se faz um estudo mais aprofundado, descobre-se que algumas pessoas tiveram um envolvimento maior no grande conflito. Claro que Jesus é a figura preponderante da nossa vitória no grande conflito entre o bem e o mal. Mas eu poderia citar José, eu poderia citar Elias, eu poderia citar alguns dos reformadores. Mas hoje eu escolhi este lugar, tendo a cidade de Jerusalém ao fundo, para falar sobre o grande conflito na vida de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé, mas em Tiago 2:23 ele é chamado de amigo de Deus. Mas como foi a vida deste patriarca, deste servo do Senhor? Veja que em Gênesis 12, Deus o chamou e lhe fez promessas. Prometeu que ele seria abençoado, que ele seria uma bênção. Depois Deus prometeu uma descendência que seria como a areia do mar, como as estrelas do céu, e prometeu também a terra de Canaã. Todavia, houve um momento na história deste servo de Deus, de Abraão, em que ele se desviou do plano de Deus. E eu aproveito esse momento para dizer o seguinte: quando nós confiamos em Deus, mesmo que nos desviemos e tenhamos problemas, Deus corrige os nossos erros, Deus corrige as nossas falhas. Grave isso, porque isso vai fazer bem para a sua vida. Deus corrige os nossos erros, as nossas falhas, quando nós confiamos a nossa vida a Ele. O que aconteceu com Abraão? Como eles não tinham filhos, Sara, sua esposa, sugeriu que ele se deitasse com Agar, a serva dela, e tivesse um filho através dela. Bom, como diz um amigo meu, o pastor Assad Bechara, Agar é a pérola do deserto. Como é que ela entrou na história, na vida de Abraão e Sara? Um dia, quando Abraão e Sara desceram para o Egito, Abraão disse para Sara assim: não diga para eles que você é minha esposa, diga que é minha irmã. E então o faraó levou a Sara para o palácio, mas antes que tivesse contato com ela, Deus mandou pragas sobre Faraó. E então o faraó fez com que Abraão fosse embora, mas lhe deu muitos presentes. Dentre os muitos presentes que Faraó deu a Abraão, estava uma jovem muito bonita chamada Agar, que ficou sendo serva de Sara. Quando Sara percebeu que não podia ter filhos, que não tinha filhos, sugeriu a Abraão que tomasse a sua serva e por ela tivesse um filho. E então nasceu o Ismael. Não era esse o plano de Deus? Mas, como eu disse há pouco, Deus sempre trabalha para corrigir os nossos erros quando nós o amamos e entregamos a nossa vida em suas mãos. Finalmente, no capítulo 21 do Gênesis, chegou o menino, o Isaque, filho de Abraão e Sara. Mas você vai descobrir que acaba havendo um grande conflito na vida desses dois meninos, ou entre esses dois meninos. E é um conflito que não começou apenas ali. Ele começou sim ali, mas ele perdurou por toda a vida desses dois garotos, porque para Ismael, Deus prometeu que ele seria pai de 12 príncipes e que seria também pai de uma grande nação. Mas a palavra de Deus foi dita dessa maneira: ele será pai de uma grande nação, ele terá 12 príncipes, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque. Veja que há uma diferença entre ser abençoado por Deus e pertencer à aliança de Deus. Muitas pessoas estão buscando as bênçãos de Deus, mas é muito mais significativo estar em aliança com Deus do que apenas e tão somente ter as bênçãos de Deus. Foi muito difícil para Abraão, foi muito duro, foi terrível para o seu coração o ter que mandar Agar com o filho Ismael embora. Mas ele fez isso. Bem, no capítulo 22 do Gênesis, nós encontramos uma coisa mais difícil ainda que Abraão teve que fazer. Porque depois de muito tempo, Deus lhe concedera o filho da promessa, e naquele filho seriam benditas todas as pessoas, todas as famílias da terra. E agora Deus diz para ele assim: Abraão, você tem que entregar o seu filho em sacrifício.
Imagine Abraão deixando o seu lar, a sua casa, levando o menino, talvez com 18, 17 anos, não sei bem, indo para longe sem contar para Sara, levando consigo os apetrechos todos, os preparativos para o holocausto. E então tendo que andar um tempo até encontrar o monte que Deus lhe mostraria, onde o sacrifício seria feito. Imaginem os dois, pai e filho, Abraão e Isaque, o filho da promessa, amado, filho da velhice, subindo a colina e o filho olhando para o pai e perguntando assim: pai, aqui estão todas as coisas para o sacrifício, mas e o cordeiro? Onde está o cordeiro, pai? Abraão deve ter pensado, uma espada profunda deve ter traspassado o seu coração, e mesmo não sabendo exatamente o que é que estava dizendo completamente, ele disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Abraão, evidentemente, a princípio estava falando de um cordeiro, de um animal para aquele sacrifício. Mal sabia ele, mas inspirado por Deus, ele estava dizendo que um dia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme apresentado por João Batista, seria oferecido naquele mesmo monte, naquele monte onde ele tentou oferecer Isaque ao Senhor. Mas a mão de Deus apareceu, a voz de Deus lhe disse: Abraão, não precisa mais oferecer o menino. Agora eu sei que você me ama, eu sei que você teme a Deus. Sabe, quando nós lemos na Bíblia que Abraão creu nas promessas de Deus e isso lhe foi imputado por justiça, nós descobrimos que crer no Senhor é a coisa mais importante deste mundo. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas vamos voltar rapidamente ao conflito. Hoje, especialmente no Oriente Médio, existe uma guerra interminável. Uma guerra que parece que não acaba nunca. Deus perdoa os nossos erros, corrige as nossas falhas, mas as consequências, elas perduram. Existe hoje ainda uma guerra, e eu disse há pouco, quase interminável, porque um dia ela vai terminar, evidentemente, entre judeus e palestinos. Uma guerra terrível. Ontem mesmo, quando visitávamos a cidade de Belém, a cidade de Davi, mas a cidade onde nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso guia, que é um palestino, falava com tristeza dessas dificuldades. Ele nos mostrou até um documento. Ele pode transitar em alguns lugares, em algumas cidades, mas em outros lugares ele não pode transitar, ele não pode entrar. Uma consequência de um ato lá de trás, um problema que nós enfrentamos ainda hoje em razão de um desvio. O que é que Satanás está fazendo no grande conflito? Ele está tentando fazer você também desviar da rota, para prejudicar você, para atrapalhar você, para amaldiçoar você. Eu convido você para ficar com os olhos fitos no Senhor Jesus. Foi assim que o profeta Isaías declarou: olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra. Nós temos que olhar para Jesus cada dia. Deus corrigiu esse erro de Abraão. Abraão foi chamado de amigo de Deus e de o pai da fé. Deus pode corrigir os seus erros e pode tornar você um vencedor. E é certo que todos nós queremos ser vencedores, porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse que o vencedor herdará todas as coisas que são prometidas aos salvos. E assim, de vitória em vitória, confiando no Senhor Jesus, iremos juntos até a vitória final.